Olá, alunos do 7º ano, olá todos que estão nos acompanhando aqui, pelo Seduc SC Play, e hoje a aula será sobre patrimônio, basicamente isso. O que é um patrimônio? Patrimônio cultural, de preferência. Conceito de patrimônio, que é o primeiro tópico da aula. O segundo tópico será sobre diferenças entre patrimônio cultural, material e imaterial. Ok? É sempre interessante diferenciar o material do imaterial, dentro do patrimônio. E o que é identidade cultural? Vamos agora seguindo uma aula. O que será patrimônio mesmo? O que será patrimônio mesmo? Aí eu coloquei ali uma representação, tal, uma pessoa pensando, tal, o que é realmente isso? O que é realmente patrimônio? Alguns conhecem o conceito de patrimônio relacionado aos bens familiares, que no caso, a herança familiar. Diz assim, herança familiar é a mesma coisa de patrimônio. Aqui nesse conceito só que no que vamos trabalhar, o conceito de patrimônio ele é relacionado ao cultural. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. Então, percebam aí, alguns exemplos do que é o patrimônio cultural de um determinado lugar, de uma determinada região. Por exemplo, as pirâmides do Egito, o Coliseu, o Cristo Redentor, as muralhas da China e assim por diante. A Estátua da Liberdade, e se eu for citar diversos e diversos patrimônios aqui, eu passar o dia, a noite e seria insuficiente para vocês. Patrimônio cultural e material. Então vamos, sem mais delongas, sobre o que é o patrimônio cultural e material, e depois vamos citar o material, tá? O imaterial, o próprio nome já está dizendo, é o patrimônio cultural intangível, ou seja, que é um patrimônio, é tipo uma festa, por exemplo, celebrações, festas, festa do padroeiro, por exemplo, festa de reis. Ali é relacionado ao patrimônio imaterial de tal lugar. São práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração e constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Ou seja, patrimônio cultural imaterial é basicamente, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Grécia Antiga, os homens davam aulas para os seus pupilos, os seus alunos, através da oralidade. Então, aquela cultura da Grécia era passada de geração em geração através da oralidade. Então, ali dá para perceber o quê? Um patrimônio cultural imaterial, Os antepassados cultivando através a sua herança, a sua identidade através dos seus pupilos, para que eles, os alunos, dessem continuidade, como se fosse um ciclo sem fim, Um ciclo, uma cadeia alimentar sem fim, que não tem, reticências. E ali um exemplo é a capoeira. A capoeira é uma dança praticamente, uma tradição
abrange as expressões culturais e as tradições de um grupo de indivíduos, preserva para gerações futuras, né? Então, os antepassados, né, que vão passando, vai passando até ser praticamente um patrimônio cultural material num determinado grupo específico. Podemos citar alguns patrimônios culturais e materiais do Brasil, para a gente só ficar só na capoeira e nesses exemplos. Vamos usar um exemplo na região norte, né? Existe uma rivalidade entre o boi garantido e o boi caprichoso, né? É um festival na região norte, um festival folclórico chamado de Parintins, né? É o Festival Folclórico de Parintins, celebrado no Amazonas. Aí os dois bois, representando por duas cores, né? O vermelho e o azul, são rivais, praticamente como se fosse um Remo e Paysandu, ou um Palmeiras e Corinthians, só que lá utilizando a questão da cultura, tá? O resgate de valores, né? O resgate do patrimônio cultural e material, né? Porque esse boi, essa disputa entre o boi, entre os dois bois, né? O boi caprichoso e o boi garantido, né? E tal, e eles são praticamente rivais há milênios, né? No caso, há muitos anos. Maracatu, outro exemplo, existem dois tipos, o baque ou batida, né? O maracatu nação, né? Que é o baque virado, e o maracatu rural, né? Que é o baque solto. O primeiro, bastante comum na área metropolitana do Recife, que é o mais antigo, né? E o ritmo afro-brasileiro, e o segundo, que é caracterizado da cidade de Nazaré da Mata, zona da Mata, norte de Pernambuco. Então, dentro do maracatu existe já dois tipos de maracatu, né? Que é o maracatu nação e o maracatu rural. Percebam atentamente para as figuras, tá? Ó, os traços portugueses, né? A tradição dos afrodescendentes, né? Pode perceber ali a caracterização, as vestimentas, né? Tudo mostrando, né? A tradição colonial, a tradição. Tudo isso é um resgate de valores, é o patrimônio cultural e material. Festa do Divino Espírito Santo, né? Que é o culto ao Espírito Santo em suas diversas manifestações. É uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular. Então, é uma celebração, né, utilizado, e tem um culto mais religioso, né, e podem perceber que também existem traços europeus dentro dessa celebração, tá? Ó, não fugindo do tema, tá? A celebração também faz parte do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial de nossa cidade. Então, ó, eu fiz questão de colocar algumas imagens representando também o patrimônio imaterial de nossa cidade, né? Tem a festa do padroeiro, né? E tem ali a missa, existe os bacamarteiros ali, né? A função dos bacamarteiros, né? De atirar tal, em plena festa junina. Existe também na figura logo à direita, né? Pelo menos aqui na minha visão está à direita. A celebração do Zé Pereira, né? A celebração do Zé Pereira, que é através de um boneco, se vocês observarem bem, tem um boneco ali representando o Zé Pereira. E as alaúças, né? As laúças, que são praticamente, né, o patrimônio cultural e material, né? Uma das mais importantes aqui da nossa cidade. Mais exemplos de patrimônio material, né? A capoeira, as festividades indígenas. E agora vamos para o patrimônio cultural material. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos, né? Elementos materiais tangíveis, né? É aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso, né, de material, né? O próprio nome já está dizendo, né? Patrimônio cultural material. Os bens móveis, né, que são as vestimentas, obras de arte, bens imóveis, edificações e sítios arqueológicos, né? Aí eu citei ali duas figuras, né? A Fundação Música e Vida, que é o patrimônio cultural material, e
a igreja matriz da nossa cidade. E o patrimônio material no mundo, né? Que é a Torre Eiffel, né? Lá na França, Estátua da Liberdade, lá nos Estados Unidos, em New York, e as ruínas, né, da China, a muralha da China, e assim vai. E agora, já que expliquei sobre patrimônio material e imaterial, conceito de patrimônio, vamos entender o que é a identidade cultural. Aí eu citei ali, coloquei uma imagem, né, da cultura indiana e tal. O que é a identidade cultural? A identidade cultural é justamente esse padrão que identifica uma produção cultural a certo grupo social. Por exemplo, podemos associar certos tipos de roupas e um ritmo musical específicos à cultura. Hip hop, por exemplo, que surgiu nos centros urbanos a partir da década de 1980. Também identificamos algumas pinturas corporais, como dos índios, habitantes das aldeias indígenas brasileiras, assim como identificamos as flautas feitas de bambu, tocadas em certos ritmos com os nativos do território boliviano. A identidade cultural funciona, portanto, criando laços que ligam certos elementos a povos específicos. Outros exemplos, samba, cultura sertaneja, festa junina, com suas comidas típicas e etc. Outros exemplos também que eu posso citar, grosso modo aqui, que também tem a ver com a identidade cultural, por exemplo, eu me identifico com uma identidade cultural através da minha forma de vestir-se, né? Eu gosto de xadrez, eu gosto da minha camisa xadrez, então ali é o quê? É uma identidade minha, que também, não fugindo ao assunto, também tem a ver com personalidade, tem a ver com atitude e assim vai. Outro exemplo também é relacionado com bandas de rock, por exemplo. Tem uma determinada banda de rock que tem uma característica ali que é só dela. Por exemplo, Kiss, né? Tem outras também, AC/DC, né? Que tem o rapaz guitarrista que ele tem uma vestimenta de garoto de estudante, né? Uma roupa estudantil. Então, a identidade cultural é isso, ela rompe fronteiras, rompe as barreiras do senso comum, e ela vai muito além do que é a identidade cultural, né? Ela é o DNA da sociedade, é de um determinado grupo, de uma determinada tribo. E dando continuidade ao assunto, né? Já aprendemos então o conceito de patrimônio e suas divisões, agora vamos dar ênfase à arte visual e sua diversidade de técnicas. São divididas em dois grupos bidimensionais e tridimensionais, é aonde eu quero chegar. O que são exatamente, o que significam exatamente esses nomes? O que é uma arte bidimensional e o que é exatamente uma arte tridimensional? Parece até uns palavrões, né? Mas vocês vão entender melhor. Um exemplo representativo, né? Muitos estudantes já viram esses dois danadinhos aqui, parece que são fantasmas, né? Parece que são sombras, são fantasminhas, né? Tem esses danadinhos lá na geometria, né? Nas aulas de matemática, né? Mas não fiquem tranquilos, tá? Calma, pequenos cânico aqui. A palavra bidimensional, naquele quadradinho vermelho ali, ele está relacionado a duas dimensões. Então, bidimensional, a palavra, né, o conceito de bidimensional é duas dimensões. Então, eu tenho duas dimensões ali, a altura e a largura. E o tridimensional é relacionado a três dimensões, ou seja, eu tenho a altura, a largura e a profundidade. Ó. Pode perceber a diferença de um para o outro. Enquanto que um é algo mais simples, só tem altura e largura, né? Por exemplo, uma folha aqui, né? Isso aqui já é praticamente uma representação bidimensional. Ou seja, eu só tenho aqui a largura e a altura. Agora, na parte tridimensional, eu tenho a profundidade, ou seja, é aquele exemplo que eu dei do dado, né, na aula do sexto ano. É praticamente um exemplo de representação tridimensional. Tá ok? Bi vem de 2, tri vem de 3. A arte bidimensional é uma pintura ou desenho que é considerado bidimensional, porque ocupa duas dimensões, como eu acabei de explicar agora, né, no espaço. Isto é, altura e largura.
Quando desenvolvemos algo em bidimensional, geralmente trabalhamos com desenho, com recorte e colagem plana, montagem plana ou pintura, né? Os exemplos ali são aquelas ali, ó, a Mona Lisa e entre outros ali, ó. Pode perceber que na figura 2 existe uma figura ali que é uma figura de recortes, né? É uma arte feita através de recortes, né? E ali é o clássico, né, o homem ali através de Michelangelo, né? Arte bidimensional, né? Existem outras formas de arte bidimensionais, sendo as básicas gravura, caligrafia e fotografia, né? Quantas vezes os artistas representaram as suas obras de arte através dessa arte bidimensional? E eles não foram apenas limitados. Ó. Pode perceber que, além da arte bidimensional, que é a figura que eles fizeram, os desenhos, eles tentaram colocar profundidade ali. Ó. O exemplo ali está na figura 1, né? Uma grande montanha, e você pode observar além daquela montanha, né? Algo além, o horizonte, algo... tem a figura 2 e a figura 3. Vejam que a relação entre a figura 2 e a 3 tem a ver com o Pablo Picasso, né? Quem já ouviu falar desse artista, né? O Pablo Picasso, né, praticamente um artista espanhol, ele quis retratar a guerra na concepção dele, na visão dele, né? Aquela da figura 2 ali, que são ruínas, né, de um cenário ali, é uma guerra de verdade que foi, né, dizimou grande parte da população da Europa, tá? E ali a figura 3 é a representação daquilo que ele imaginou, tá? Da guerra, tá bom? Então, por isso que é interessante, aquele conceito que eu falei com vocês sobre criação e imaginação. Ele desenvolveu ali, no caso, a imaginação. Tentou recriar algo já existente. E agora a arte tridimensional possui 3 dimensões: altura, largura e profundidade, cujas formas podem ser geométricas e orgânicas, difere de outras formas tridimensionais de arte, como a pintura, em sua expressão tridimensional ou bidimensional. Então, ó, vejam só, tá vendo? As pirâmides são exemplos de arte tridimensional, né? Ali, ó, apresenta as 3 dimensões, tá? Exemplos também são os cones, os quadrados e assim por diante. E ali um exemplo também na figura 1, tá? Exemplo de arte tridimensional, né? Veja que bacana, né? Que legal, né? Eles pegaram a parte já feita da folha, da arte, do retrato deles, e começaram a construir também, como se tivesse a cabeça saindo das fotografias, entendeu? Eles construíram com materiais que normalmente descartamos, né? Jogamos fora. Foram feitos também para criar aquele realismo, né? Tipo, nossa, a garota apagando fogo com, né, o extintor e assim por diante, né? Pode perceber aí, com mais atenção. Não vou passar logo não, deixa... Certo, vamos lá. Vamos seguindo com a aula, tá? Então, essas são as estruturas que são feitas através da arte tridimensional, tá? É a decomposição das representações artísticas tridimensionais, para vocês terem uma base melhor sobre isso. As representações artísticas podem ser decompostas em cortes, dobras, superposições e sinestesia. O que são esses nomes aí? Parece até uns palavrões. São as formas que eu posso trabalhar dentro da estrutura tridimensional. Ou seja, eu pego, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. O origami, por exemplo, é uma dobra, né, apresenta várias dobras, né, nesse origami. Essas dobras, elas são consideradas dobras tridimensionais. Aí o exemplo do origami, né, é o Pikachu, né, muita gente quer assistir desenho animado, o Pokémon, e ali o origami feito com o personagem Goku, né, que é o personagem do Dragon Ball, né?
Então, dentro dessa estrutura, dentro de tudo que foi visto, né, vamos recapitular, enquanto temos esse tempo de aula, lógico, o conceito de patrimônio. Depois de patrimônio cultural, o material e o imaterial, identidade cultural e a arte bidimensional e tridimensional, tá? Então, conceito de patrimônio, ela está relacionado a algo mais além do que uma herança cultural, tá? Ela está relacionado com o patrimônio, referindo-se ao cultural, tá? A cultura em si, que são representados por duas características, são elas, o material e o imaterial. O material, tudo aquilo que eu posso tocar, né? Aquilo que é o tato, que eu posso pegar, que eu posso tocar, que eu posso ver, né? E o imaterial é aquilo que é relacionado às celebrações, às festas, a tudo aquilo que tem a ver com festa do padroeiro, o Halloween e assim por diante, entendeu? São tudo relacionados ao patrimônio imaterial. Identidade cultural tem a ver muito com essa questão de DNA, de você pertencer a um determinado grupo social, entendeu? A você pertencer a uma determinada tribo. Aquilo ali é a sua identidade, a sua personalidade, é tudo aquilo que você é, né? É um grupo específico, por exemplo, como eu vou identificar um grupo através da identidade cultural deles? Por exemplo, pode ser através as roupas que eles utilizam, ou pode ser através do jeito de falar, enfim. E a arte bidimensional, que tem a ver com duas partes, tá? Bidimensional vem de duas dimensões, tá? A largura e a altura. E o tridimensional, através da largura, da altura e também da profundidade. Tá bem? Depois eu gostaria que vocês interagissem com os professores de vocês, tá? Via WhatsApp, para que não tenha nenhuma dúvida sobre essa questão, tá? E os professores colaboradores, que também são meus colegas de trabalho, vão dar o maior suporte para vocês, tá bem? Então, e para finalizar, eu gostaria de terminar com esta frase, né? O mundo pode encontrar o caos e construir suas cinzas, mas a arte pode reconstruir com suas cores algo ainda melhor. Então, eu finalizo esta aula, né, com chave de ouro a todos vocês e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando. É isso aí? Valeu e até a próxima aula.